Oi, amores, tudo bom? Quarto ano. Vamos à nossa aulinha de quarta-feira, certo? Vamos ver aqui, vocês estão vendo, Marechal Deodoro da Fonseca, certo? Nossa aulinha de hoje, Proclamação da República, certo? No dia 15 de novembro, comemoramos o dia da Proclamação da República. Quem proclamou a República foi Marechal Deodoro da Fonseca, certo? Então, não tem no nosso livro, vai ser caderno, hoje tem uma anotaçãozinha. Como sempre, tia Vera faz pequenininha para vocês copiarem e responder. Tem gente que só está copiando as perguntas, não estão copiando a anotação. É importante copiar a anotação, gente, porque quando eu faço a revisão com vocês, aquele da apostilazinha de vocês, eu tiro da anotação também. Então, fica sem responder, porque não sabe onde é que está. Porque quando eu sempre coloco lá, anotação, caderno. Então, quem está copiando a anotação não vai ter problema nenhum, porque eu tiro pergunta dessas anotações, tá certo? Pode escrever de caneta, como já me perguntaram. Pode escrever de caneta, azul ou preta, certo? Vamos lá, vou começar a explicar a vocês. Então, quando o Brasil conseguiu a independência de Portugal, ficou sendo governada pelo imperador Dom Pedro I. Lembra que foi ele que deu o grito de independência. E depois pelo seu filho, o imperador Dom Pedro II. Seu regime de governo era a monarquia. Vocês lembram que Dom Pedro ficou aqui bom tempo, o pai dele foi embora e Dom Pedro I ficou no Brasil. Então, quando o pai dele adoeceu, ele teve de voltar para Portugal. Então, quando ele voltou para Portugal, foi que aconteceu, ele deixou o seu filho. Mas o filho dele era criança ainda. Ele tinha 5 anos. Então, quando ele ficou no Brasil, ficou um adulto responsável. Mas, para a ordem ser, ele tinha de assinar. Dom Pedro II tinha de assinar. Certo? Então, ficou o governo da monarquia. Por que monarquia? Porque era um sistema de governo em que quem chefiava, quem era o chefe do regime, era o imperador. No caso, foi Dom Pedro I, depois seu filho, Dom Pedro II, ficou como o imperador aqui. Então, o povo escolhia o seu monarca e não era eleito, certo? Então, o povo não escolhia quem era o seu imperador, não é isso? Já que era o que? Rei e rainha que tinham os filhos, e eles colocavam a lei, como é que eu posso dizer? Passava de pai para filho, certo? Então, entre eles, ele elegia um imperador para mandar, não é isso? Então, o sistema de monarquia era isso, quem governava era o imperador. Então, o povo não elegia o seu imperador. Como vocês veem, muitos países aí que tem aí rei e rainha mandando ainda e tem os imperadores, não é isso? Na verdade, a independência não mudou quase nada no Brasil. Na época, quando não foi Dom Pedro queria mudar, não é isso? Mas não mudou muita coisa, porque ainda quem estava mandando no Brasil era um português. E não era isso que ele queria. Muitos brasileiros não estavam satisfeitos com esse sistema de governo, que era, junto com Marechal Deodoro da Fonseca, juntou-se com todos os brasileiros para tirar, certo? Ele apareceu aí? Apareceu, né? Marechal Deodoro da Fonseca, muitos brasileiros se juntou, já que Marechal Deodoro da Fonseca, ele era um republicano, ele queria um Brasil governado por um brasileiro, então ele fez muitos movimentos. O que aconteceu? O povo começou a fazer movimentos para ver que o Dom Pedro II, o imperador, fosse embora, já que não estava satisfeito com as coisas que ele estava mandando aqui no Brasil. Então o povo fez um movimento e começou a eleger, começou a procurar entre os militares alguma pessoa para representar o Brasil. Então eles começaram a votar. Quem ele ia escolher? Então entre eles estava Marechal Deodoro da Fonseca, que foi eleito pelo povo, pelo os serviços que ele prestava ao Brasil. Ele era militar, então como ele trabalhava muito bem naquela época, o povo elegeu ele como nosso primeiro presidente do Brasil, no dia 15 de novembro de 1889. Então, a partir daí,
o Brasil passou a ter o sistema republicano. O que é republicano? É elegido um presidente. Então, o povo elegia seu presidente. Então, como vocês veem, tem as eleições e a gente vai e escolhe o nosso presidente. Vários vão se candidatar, então ali a gente vai escolher. Então, nossa forma de regime é republicano, não é monarquia. Monarquia só pode ser um imperador ou um rei ou a rainha, como vocês veem que tem a rainha Elizabeth, não é isso? Que ela comanda lá o reino lá. Não é isso? Então, no dia 15 de novembro, Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República do Brasil. O país passou a ser governado por um presidente eleito pelo povo. Então, nosso regime é republicano, certo? Esse ano, a eleição cai no dia 15 de novembro. Então, dia 15 de novembro é feriado, mas esse ano a gente não vai ter o feriado porque cai no domingo. Mas 15 de novembro ele é feriado no Brasil. Temos algumas perguntinhas no nosso caderninho. Vocês vão lá responder bem bonito, certo? Tem, a monarquia é um sistema de quê? De governo em quem é o chefe. É um imperador ou um rei, certo? A república é um sistema de governo que é eleito quem? Por quem? Pelo povo, não é isso? Que elege quem? Quem é que o povo vai eleger? O presidente. Então vocês têm lá, certo? E depois vocês têm. Quem foi o nosso primeiro presidente? Quem foi o nosso primeiro presidente? Marechal Deodoro da Fonseca. Em que dia? Em que dia foi proclamada a República? Marechal proclamou a República no dia 15 de novembro de 1889. Essa é a nossa tarefinha. Estudem, fiquem com Deus e mandem para a tia corrigir, tá certo? Beijos!